Vou fazer a 21ª questão da Escola Preparatória de Cadetes da Aeronáutica. Nós já estamos seguindo essa prova já há 3 ou 4 dias que nós estamos fazendo provas da EPICAR. Essa questão foi aplicada na prova de 2011, uma questão facílima, muito fácil, talvez uma das mais fáceis da prova. E eu estou trazendo essa questão porque eu quero mostrar a vocês uma dica importante. A gente que trabalha com concurso, a gente tem sempre esse mecanismo de tentar levar para o aluno uma série de situações, dicas, macetes, bizus, né? Para que o aluno possa resolver a prova de uma maneira mais rápida, certo? Com mais certeza de que está acertando. Então é normal, né? Nós preparamos para concurso, a gente dá muita dica para os alunos e eu estou fazendo essa questão especificamente por isso. Tem uma dica fantástica para mostrar a vocês sobre essa questão. Uma não, tem 2 dicas fantásticas. Vamos lá? Quer ver fazer? Se somarmos 7 números inteiros pares, positivos e consecutivos, obteremos 770. O número de divisores naturais do maior dos 7 números citados vem 4 itens, um deles é o verdadeiro. Vamos fazer? Vamos primeiro ver esse aqui, ó, uma dica interessante, tá bom? Olha só, gente, olha o que eu fiz aqui. Eu tenho 3 números, 21, 22, 23. São 2 números inteiros e consecutivos. Olha que interessante. Vamos somar os 3 números? Vamos somar os 3? Vamos ver o que é que dá, ó. 66, a soma dos 3 números. Vamos fazer uma brincadeira? Vamos pegar o 66, vamos dividir por 3. Sabe quanto dá isso? Ó? 66 por 3 é igual a 22. Não é coincidência esse do meio ser 22, não. Isso é verdade, gente. Olha lá, eu sempre encontrarei o do meio. Sempre encontrarei o do meio. Tá certo? Olha só. Interessante lembrar. Quanto é 21 mais 23, hein? 21 mais 23 dá 44. Que é justamente o dobro desse. Então, quando eu junto o dobro com um número, eu encontro o triplo desse número. Por isso que eu dividi por 3. Sempre vou encontrar o do meio. Vamos ver um outro exemplo agora. E se forem 4 números? Vamos ver aqui. 35, 36, 37, 38. Vamos somar os 4 números. Olha que interessante. Tem até um detalhe interessante antes de eu fazer a soma. Sabe quanto é 35 mais 38? 73. Sabe quanto é 36 mais 37? 73. A soma dos extremos, dos equidistantes de um ponto central é sempre igual. Tá certo? Vocês vão ver isso depois num assunto chamado progressão aritmética. Nós vamos só lembrar esse dadozinho aqui bacana. Tá certo? Olha só, eu vou somar os 4 números. Sabe quanto dá a soma dos 4? 146. Vou dividir pela quantidade deles. Qual é a quantidade deles? Ó, qual é? 146 dividido por 4, não é isso? Isso dá 36,5. Aí você vai falar, você está achando média aritmética? É exatamente o que eu estou fazendo. Eu vou achar sempre a média aritmética. Nem sempre a média aritmética está no problema. Quando a quantidade for ímpar, sempre estará no problema. Quando a quantidade for par, como é o nosso caso desse exemplo nosso agora, não vai dar. Mas olha só que interessante. Dividir por 4 deu 36,5. Gente, o 36,5 está exatamente no meio desses números. Ele não serve como resposta, são números inteiros que eu estou trabalhando. Mas o inteiro anterior é a resposta, 36. O inteiro posterior é a resposta, 37. Bom, se eu tenho os 2 do meio, fica fácil achar os demais, né? O anterior seria 35, o posterior ao 37 seria 38. Olha lá os 4 números aqui. Fica fácil. Basta dividir pela quantidade. Somo e divido pela quantidade deles. Tá certo? E esse problema aqui fala em pares positivos e consecutivos. Vamos dar um exemplo desse, ó. 54, 56, 58, 60. Tá certo? Vamos adicioná-los. Vamos. A soma dos 4 dá 228. Divido por 4 e vou encontrar 57. Ah, tá vendo aí? Não falei? Não está no problema. Gente, ele está exatamente aqui no meio. Ele não serve para o problema, não, mas ele está no meio. Eu sei que o par anterior a 57 é 56, o par posterior é 58, e aí fica fácil achar os demais. O anterior a 56 é 54, eu estou falando de par, hein? E o posterior par a 58 é o 60. Olha lá os 4 números aqui. Perfeito? Tá certo? Então, sempre que tiver problema desse, pensa o seguinte, eu somo e divido pela quantidade deles. É como se eu estivesse achando realmente a média aritmética, tá certo? O que eu encontrar vai estar exatamente no meio. Perfeito? E como é que eu vou achar então a resposta correta, não é isso? É só ver qual é o seguinte e o anterior. Esse do meio me permite isso. E aí vou dar dica para vocês. Quando a quantidade de números for um número ímpar, sempre eu vou encontrar o do meio. Quando a quantidade for par, seja o problema envolvendo números pares e consecutivos, ímpares e consecutivos, ou mesmo números inteiros e consecutivos, se a quantidade for par, eu vou achar um número estranho ao problema, mas ele estará exatamente no meio dos centrais. E aí fica fácil de descobrir.
Perfeito, gente? Tá? Se fossem, por exemplo, 11 números, como é que eu faria? Eu somaria, né? Isso eu pego a soma e divido por 11. Eu vou estar encontrando exatamente o do meio. O do meio, se não me engano, é o sexto, né? Então, estarei encontrando o sexto número. Antes tem, não é isso? Antes tem o 5, não é isso? Antes tem o 5. 5 mais 5, mas esse do meio, 11. Perfeito? Então, basta dividir por quem? Pela a soma pela quantidade desses números, tá claro? E aí vamos resolver o nosso probleminha. Ele está falando que a soma de 7 números inteiros, pares e positivos e consecutivos, é 770. O que eu vou fazer? São 7 números, vou dividi-los por 7. Olha aqui, ó. 770 por 7 dá 110. Acabei de descobrir, o do meio é 110. O seguinte, 112, o próximo, 114, o que vem depois, 116. Anteriores ao 110, 108, 106, 104. Lembra que o problema falou em números pares. Então, só os pares aqui, olha. Viu que facinho? Olha lá. Numa linha só eu matei meu problema. Por isso que uma dica importante, por isso que o macete, o bizu para concurso é sempre importante por isso. A gente mata uma questão dessa numa linha, numa conta só, e ganhar tempo num concurso público é sempre importante. Agora, é ganhar tempo com consciência, não é ganhar tempo com rapidez, é ganhar tempo com a certeza que está fazendo certinho o problema. Perfeito, gente? Acabei de descobrir, mas não é isso que ele quer, não. Ele quer saber o seguinte, ó, o número de divisores naturais do maior desses números. O maior deles é o 116, e aí eu vou fazer aqui uma outra macete, uma outra dica para vocês. Decompor em fatores primos. E isso eu confesso a vocês, eu faço assim. Olha só, quem é o 116? Não é 2 vezes 58? Maravilha. Vamos continuar? Esse 58, ó, aqui já é primo, mas eu tenho que fazer todo mundo ser primo, né? Ó. O 58 não é 2 vezes 29? E acabei de descobrir meu número é 2 vezes 2 vezes 29, ou seja, 2 ao quadrado vezes 29. Para saber a quantidade de divisores positivos ou naturais desse número aí, é fácil, gente. Olha como é que é simples. Eu preciso ter todos os dois, né? Todos os fatores primos. Então, o 2 é primo, 29 é primo. Olha o que é que eu faço. Eu pego o expoente de cada um deles e somo uma unidade. O expoente desse 2 é 2, 2 mais 1, olha lá, isso vai dar 3. O expoente do 29, que também é primo, é 1, né? Não está escrito, mas a gente sabe que aqui é 1. Somo mais 1. 1 mais 1. Perfeito? Sempre vou somar uma unidade, independente do que apareça aqui. Desde que seja primo, eu vou sempre somar uma unidade. Sempre uma. Não é isso? Olha lá. 2 mais 1, 3. 1 mais 1, 2. 3 vezes 2, 6. A minha resposta certa é a letra A. O 116, o maior desses 7 números, ele possui 6 divisores naturais, ou 6 divisores positivos, como queiram. Tá bom, então? Olha lá, minha resposta certa é a letra A. Olha lá, viu? Numa linha só a gente matou o problema. Numa linha não, porque tinha a segunda pergunta, que era perguntando a quantidade de divisores. Tá bom, então, gente? Ficou claro? Deu alguma dúvida? Agora, esse macete é fantástico, gente. A gente faz qualquer um deles por essa forma. Tá certo? Vamos ver uma segunda resolução, que também tem um macete embutido aí. Olha, eu vou chamar, seria uma resolução jamais puxando pelo lado da álgebra, né? Vamos chamar esse número do meio, olha só o detalhe, o macete é esse, eu vou chamar o do meio de n, podemos escrever. Olha só, eu chamei o do meio do n, o seguinte par n mais 2, não é? Como é que variam os pares? Se eu garanto que n é par, o próximo par será n mais 2, não é? Por exemplo, 8 é par, qual é o próximo par? 8 mais 2, 10. Né? 48 é par. Qual é o próximo par? 48 mais 2, 50. Perfeito? Então, se eu chamei o do meio de n, o próximo é n mais 2, n mais 4, n mais 6. São os seguintes. E aí os anteriores? Ó, n menos 2, n menos 4, n menos 6. Concorda, gente? Correto? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu sei que quando eu adicioná-los, ó, menos 2 some com mais 2, menos 4 corta com mais 4, mais 6 corta com menos 6. E aí eu tenho quem? Ó, a soma deles todos, os números vão sumir, vão ficar 7n. Ó. 7n é 770, e aí a gente já sabe resolver. n, então, é 110. Tá vendo? É um outro caminho. Deixa eu colocar um outro detalhe importante, né? Porque no gabarito, me parece que até o gabarito oficial da EPICAR, aparece uma resolução que um pouco confusa. Na verdade, ele chama o número do meio, né? Ele chama o primeiro, o menor dos números, de 2n. E aí determina o seguinte, a fórmula geral de um número par é 2n, claro que é 2n, né? Quando eu tenho a certeza, né? Para eu ter a certeza que o número é par, é só fazê-lo representando-o como 2n. Agora,
eu confesso a vocês, com a minha experiência de 37 anos, foram poucos os problemas em que eu precisei representar um par como par. São muito poucos. São raras exceções. Então, se acontecer uma situação de você chamar esse número de n, esquecendo que ele é par, né? Aí você vai ver o final. Se realmente der problema, não, peraí, então eu tenho realmente que representá-lo por 2n, porque com n está dando ímpar. Deu par, né? O nosso aqui deu par n, ó, o n daria 110, é par, então matou o problema. Não preciso ficar preocupado com 2n. Então são duas situações. Como é que eu represento um número par? Da forma 2n. Como é que eu representaria um número ímpar? Da forma 2n mais 1. Seguindo a um número par, eu tenho sempre o ímpar. Basta somar 1, ou até, se eu quiser, diminuir 1, 2n menos 1. É uma representação genérica de um número ímpar. Mas esse tipo de problema, né, a gente tem que ver na prática. Muitas vezes a gente usa, porque quando eu uso 2n menos 1, por exemplo, já torna o problema mais chato. Já estou trabalhando com binômio. Eleve isso ao quadrado para ver, já entra produtos notáveis. Então, vamos tentar usar o n. Se não der certo, aí sim eu uso a sua forma, né, de representá-lo par, que é 2n, ou representá-lo ímpar, que seria 2n mais 1 ou 2n menos 1. Tá bom então, gente? Basicamente foi esse papo, a gente resolver esse probleminha, que eu acho simples, mas eu insisti em fazê-lo por isso, por essa dica interessante. Tá certo? Olha lá. A soma de, né, vamos supor, né, a soma de 11 eu já falei, né, a soma de 7 números consecutivos. O que eu faço? Eu pego essa soma, divido por 7 e vou encontrar exatamente do meio. A soma de 8, vamos supor, né, a soma de 8 números dá tanto. O que eu faço? Vejo a soma, divido por 8 e vou encontrar exatamente do meio. Mas na quantidade par, esse do meio não estará no problema, mas o que vem a seguir e o que vem antes estará. Gente, quem lhes falou foi o professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com.